Desgaste natural. O que é considerado desgaste natural para fins de manutenção do imóvel? Porque, veja, eu sei que uma das suas maiores dores na locação é manutenção. E o seu problema, quando você tem a manutenção lá na finalização da locação, resumidamente são dois, né? Os seus problemas, né? Resumidamente são dois. Ou o locatário fala assim, não, mas esse item, esse imóvel já estava assim. Ou ele diz assim, isso é desgaste natural. E aí, às vezes, você tem uma locação que tem 2 anos, o cara detonou o imóvel e fala que é desgaste natural. Qual que é o problema? Então, tem lá, o locatário tem o dever de restituir o imóvel nas mesmas condições que ele recebeu, e o legislador fala, salvo desgaste natural. O problema é que nem o Código Civil, nem a lei do inquilinato diz pra gente o que é desgaste natural. E a gente fica com esse pepino. O que acontece? Quando um caso é judicializado e existe uma dúvida se aquela manutenção decorreu de mau uso ou de desgaste natural, o que o juiz faz? Ele vai e nomeia um perito. Só que o nosso propósito aqui é prevenir o problema. É prevenir o problema, é prevenir o processo. Então, tratar de perícia aqui, que é uma coisa em se pensando em processo judicial, para nós não nos atende. Então, nós não vamos tratar disso. Existe aquela alternativa da ata notarial, que eu acho perfeita, acharia perfeita se não fosse o custo, porque uma ata notarial, acho que isso é para o Brasil todo, ela tem um custo assim, olha, primeira folha, uma média de R$ 460, e aí por folha adicional, uma média de 235. Então, quando você está tratando da sua locação, do seu processo de locação corriqueiro, aquela locação pequena, que não tem uma coisa que se justifica, esse é um custo que não dá para arcar. Salvo aquela hipótese daquela casa que é de alto padrão, e aí você teve um dano no boiler, em itens caros, tipo um problema de manutenção em piscina, sauna. Aí, para o locador não ter um prejuízo de 20, 22 mil, ele vai ter um prejuízo de 1.200, R$ 1.500. Ele arca com um prejuízo menor para evitar o maior. Mas esse também é um recurso quando você tem dúvida da constituição do débito de manutenção, tá? E o problema hoje que eu vejo é assim, olha, o mundo está todo digital e a gente trabalha com manutenção de uma maneira muito analógica, né? Apesar de trabalhar com laudo fotográfico, mas você trabalha com um laudo fotográfico que a vistoria ela está em papel. Então são coisas que estão em descompasso, que a gente ainda precisa ajustar e que eu acredito que isso vai acontecer com o tempo. Então, hoje o que acontece? Você depende puramente de bom senso para saber o que é desgaste natural. E nem sempre as pessoas têm bom senso. Então, eu vou te dar 2 balizas que são essencialmente de bom senso, mas tem critério técnico. A primeira é do inciso 2 do artigo 23 da Lei do Inquilinato, que fala que
que dispõe sobre o mau uso, né? Fala assim, olha, o locatário tem o dever de cuidar do imóvel como se seu fosse. Aí você fala assim, ah, mas o cara é um desleixado. Desleixo não pode ser padrão. O padrão é de uma pessoa zelosa, né? E o segundo critério que eu acho que é o que é o mais certo, por ser um critério técnico, é o de vida útil. Hoje a gente tem norma da BNT para dizer sobre vida útil de itens de construção civil. Então, existem tabelas, você pode pesquisar, que fala quanto tempo dura louça de banheiro, quanto tempo dura, qual o tempo de vida útil. E isso eles fazem em 3 degraus, tá? Se tiver a manutenção bem feita, se não tiver, piso, azulejo, revestimento, pintura, tudo isso tem norma da BNT. E é um critério técnico que eu acho que é muito válido da gente trabalhar. Então, o que você deve fazer hoje? Se você não tem esse padrão legislativo do que é desgaste natural, e você vai ficar ao arbítrio do bom senso. Utilize o bom senso, mas utilize um padrão mais técnico para te auxiliar. Adote uma dessas tabelas da ABNT para a vida útil e compare sempre com o tempo daquela locação que está finalizando. Você não pode ter o mesmo rigor de manutenção no aspecto de vida útil de uma locação de 2 anos para uma locação de 5, de 7, de 8 anos. Às vezes você tem a locação que se estende até por 10 anos. E aí você vai ter desgaste natural e muita coisa, né? Então, mas não trabalha com esse critério só para vistoria final. Passe a adotar ele na vistoria inicial também. Como? Por exemplo, metais. Você vai dizer lá, torneira muito nova, ou torneira com uso médio, torneira bem usada, tá? Apesar de ser metal, né? Mas tem vida útil. Fechadura, a mesma coisa. Por exemplo, piso. Piso não, até engana, né? Mas não tem uma vida útil tão extensa. Então, se você está alugando um imóvel que não passa por uma reforma há muito tempo, aí você aluga, a pessoa fica lá 5 anos e devolve o imóvel com o piso gasto, nem pense em cobrar essa manutenção. Isso é desgaste natural. Por exemplo, espelho de eletricidade, né, de tomada. Às vezes ele amarela com o tempo e é desgaste natural, mas ele está perfeitinho, está certinho. Então, passe a adotar isso e tenha esse critério de vida útil. Muito importante. Participe essa questão de vida útil para o locatário e para o locador, porque às vezes o locador fica com uma expectativa que te deixa numa saia muito justa no final, porque ele fala assim, mas isso era novo, amigo, era novo, mas é um material que não é muito resistente e o imóvel ficou locado 8 anos. A pessoa que ofere a renda do aluguel, ela tem que dar manutenção também, ela tem que fazer troca. Agora, existem manutenções periódicas que o locador precisa fazer entre uma locação e outra e você precisa exigir que o locatário faça. Por exemplo,
aquele imóvel que é alocado com aparelho de ar-condicionado split. O cara tem que fazer, o locatário tem que fazer aquelas manutenções preventivas periodicamente e te encaminhar. Aí isso é uma coisa que você precisa cercar no contrato. E informar sempre, sempre. Você tem que, lembrando os 5 passos, ensinar um locador a ser locador, ensinar um locatário a ser locatário, porque você tem expertise. Marcenaria. Eu não sei te dizer isso e não sei se a BNT tem um padrão para marcenaria, mas é bom você conversar com o marceneiro e estudar uma tabelinha de vida útil de armário que leva laminado, para você ressalvar do mau uso. O mau uso é aquela coisa do armário que levou a água, mas às vezes não é isso. Então tenha sempre em mente a questão da vida útil, o tempo da locação e o estado inicial nesses três critérios. Novo, uso médio, muito usado. Tá joia? Esse era o nosso bate-papo de hoje. Meu nome é Raquel Queiroz Braga, essa é a coluna Verso e Reverso nas Relações Locatícias. Qual é a sua dúvida sobre locação?